vocês? Bom, hoje aqui no Explodindo Mente a gente vai falar sobre os cogumelos mágicos. Isso mesmo. Muita gente me pergunta, muita gente quer saber porque já me viu falando sobre isso lá no Instagram. A galera que me conhece, enfim, todo mundo, né, tipo, já tem algum tempo que eu tô sempre falando sobre os estudos com os cogumelos. Então é um assunto recorrente e eu decidi trazer ele pra gente conversar aqui no YouTube, porque afinal de contas conhecimento é algo assim surpreendente. Então vamos compartilhar, não é mesmo? Falar sobre essas coisas que ainda envolvem, querendo ou não, muito tabu, muito preconceito. As pessoas geralmente, quando se fala em cogumelos mágicos, já imaginam todo mundo tipo extremamente drogado, tipo pulando de prédios, fazendo loucuras, quando na verdade a gente tá falando de uma medicina natural, xamânica, tipo milenar, que tem e traz e que sempre trouxe inúmeros benefícios à mente humana. Não é à toa que tem tanta gente estudando sobre isso, né, tipo fora do país, e agora isso já tá começando uma corrente aqui no Brasil, tipo muito lentamente, mas né, já se pesquisa, já se fazem estudos e experiências há muitos anos em muitos países sobre os princípios, né, do cogumelo no nosso psique e como ele pode ser usado para ansiedade, depressão, traumas, vícios, né, e várias outras sintomas e doenças psíquicas, né. Então os estudos são incríveis, existem inúmeros documentários, eu posso deixar aqui embaixo uma lista. E então assim, e o meu rolê aqui no Explodindo a Mente é começar a falar sobre isso, só que do meu ponto de vista. Então a gente já começa desmistificando aí, né? Já começa quebrando alguns rolês para realmente entrar na experiência do cogumelo, para que eu possa falar, até porque como aqui é um canal aberto, eu não sei em que nível de consciência, meu querido, você está chegando. Então assim, eu vou estar sempre falando, tentando, né, fazendo o possível para comunicar de uma forma que seja compreensível a todos, que seja expansiva, seja qual for o teu nível de consciência atual que você entrou nesse vídeo, ok, meu amor? E uma outra informação também muito importante, antes que você já fique aí começando a criar 1000 teorias e julgamentos, é legalizado, ok? Aqui no Brasil o cogumelo ele é legalizado, você compra ele em lojas, tipo, entrega na tua casa direitinho, é tudo maravilhoso, ok? Como eu falei, é uma medicina natural, né? Eu tô falando do uso do cogumelo para isso, para você tratar inúmeras coisas. E assim, lembrando que a minha intenção aqui é falar sobre a minha experiência, sobre os meus estudos, sobre o que eu estou achando e como está sendo a minha vivência com isso, certo? Se você quiser mais informações mais técnicas, mais específicas sobre cada tipo de cogumelo, sobre como ele age no teu psique, o que ele faz, eu super indico você bater um papo com a galera do Cogumelo Azteca. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, eles são assim, tipo, incríveis. Inclusive a minha primeira experiência, que é a que eu quero contar aqui nesse vídeo, eu comprei o cogumelo com ele. E ele explica direitinho, ele vai te falar as dosagens, ele inclusive tem um projeto muito legal de tirar esse preconceito, essa demonização, né, que foi feito com o cogumelo, como se ele fosse algo para você ficar loucão, fritar, quando na verdade não é, né, é uma medicina que ela vai te dar expansão da consciência e que ela vai, na verdade, trabalhar no teu auto-amor de uma forma, assim, surreal, né? Da mesma forma que a ayahuasca, ela acaba expurgando, ela te limpa, eu acredito que o cogumelo, ele traz a questão do preenchimento, mas do teu auto-preenchimento, né? Então, mas segue por essa linha do xamanismo, dessa questão de você usar a medicina a favor da tua expansão, né? Então, e a galera do Cogumelo Azteca, eles têm essa visão, eles falam sobre isso e ele explica tudo. Então, é assim, inclusive, né, se você quiser saber mais, como eu disse, o Instagram tá aqui embaixo, se quiser comprar também com eles, aí você pode usar o cupom, certo, que tá aqui, e é sobre isso. E agora eu quero falar com vocês como é que foi a minha experiência, como é que foi a minha primeira vivência com o cogumelo, porque eu passei mais ou menos 2 anos estudando, pesquisando, com toda a parte teórica, vendo como é que, enfim, tudo que eu podia, de pesquisas científicas, documentários, do que já tem hoje a nível de estudos eu já fiz, né? Foram 2 anos nesses estudos.
E aí agora eu comecei na fase de viver realmente as experiências. E tem mais ou menos um mês, se eu não me engano, que eu conversei com a galera do Cogumelo Azteca, conheci eles no Instagram, comecei a conversar, falei inclusive qual era o meu propósito, até porque, lembrando, gente, que todos os meus estudos, toda a base do que eu faço, ela sempre vai ser para intuitos espirituais, de autoconhecimento, de desenvolvimento do psique e de tudo que possa ser usado nesses intuitos, certo? Porque é a minha área, né? Eu falo sobre expansão da consciência, pautado na conexão com o eu divino, com a reconexão com os nossos chakras. Então vai ser sempre desse ponto de vista holístico, porque é a minha área. Beleza, eu gosto sempre de deixar claro, porque assim, você vai pesquisar, você vai ver inúmeras vertentes e todas elas, na verdade, confirmam a mesma coisa, só que em linguagens, em tipos de comunicação diferentes. Então, há mais ou menos um mês, eu já estava vivendo vários processos e eu decidi que eu queria também intensificar. Eu estava fazendo um processo já com a medicina do cacau para a cura do meu chakra cardíaco e para ver os sintomas e traumas e por que certos padrões se repetem na minha vida. E foi quando eu falei, poxa, eu acho que eu já tinha mais ou menos uns 4 meses fazendo uso da medicina do cacau, todos os dias com café. Já fiz vídeo aqui no YouTube, se eu não me engano, sobre. E aí eu falei, pô, agora eu quero intensificar, eu quero começar com cogumelo, já fiz vários estudos, vi que isso ainda ajuda na ansiedade, enfim, eleva vários níveis aí importantes hormonalmente. Então, poxa, eu vou fazer a experiência para ver como é que vai ser. E eu intenciono, né? Todo ritual, tudo que eu faço, toda erva de poder, enfim, tudo meu, sempre acaba indo muito para esse lado da intencionalidade espiritual, dos meus próprios acessos, da alquimia energética, de como que eu posso me conectar mais comigo através dessa experiência que eu vou ter com essa medicina. E então, com o cogumelo foi a mesma coisa, eu fiquei pensando, intencionando, poxa, pra que eu vou tomar o cogumelo? E foi quando eu entendi isso, que eu ainda precisava destravar muitas coisas no meu chakra cardíaco e por tudo que eu já tinha lido, por tudo que eu já tinha escutado falar, o cogumelo seria a medicina correta para fazer isso. E aí conversei muito com a galera do Cogumelo Azteca sobre as dosagens e tudo mais, e como foi a minha primeira vez, eles me indicaram tipo 2 gramas, e foi assim, e aí eu fiz um chá, e foi, que aí ele me ensinou também assim, como eu falei, a galera é tipo muito legal, eles conversam, eles te direcionam de inúmeras formas, né, tipo, amei ter vivido essa primeira experiência, sendo meio que tendo o suporte deles, foi tipo muito legal, por isso inclusive que eu falei com vocês aqui sobre. E aí, tipo, fiz o chá, tomei, e assim, pra mim foi muito tranquilo. Foi literalmente uma brisa de uma meditação intensa, né? Lembrando que foram 2 gramas. E eu já tenho um acesso mental, eu já tenho, como é que eu posso falar? Eu já tenho um nível de expansão da consciência que eu trabalho diariamente, eu já tenho acessos diários que eu faço, digamos, a outras dimensões, né? Falando um papo agora um pouco mais de louco, talvez, mas espero que a galera entenda, esteja nesse mesmo conceito aí quando a gente fala, né, sobre a transição planetária, sobre as dimensões todas que tem. Então eu faço esses acessos porque eu trampo com isso. E então quando eu tomei o cogumelo, pra mim só deu uma leve intensificada no que já é o natural pra mim, no que já é o normal, digamos assim, nesse sentido de expansão da mente mesmo. Eu digo que eu não tive com essa gramatura tipo expansão de consciência. Eu vi muitas coisas passando, mas foram coisas que eu já faço diariamente, talvez por já ter e viver essa experiência diária, né? Eu faço esse autocuidado, essa manutenção diária na minha mente, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Então eu senti que o cogumelo ele passou por isso de uma forma muito sutil, muito leve, me mostrando coisas que eu ainda posso refinar em cada uma das coisas, porque somos seres evoluídos. Mas eu senti que ele foi direto mesmo no meu cardíaco, que foi o que eu intencionei. E aí foi quando, assim, eu tive momentos incríveis de me ver de uma forma que eu nunca tinha me visto. De me ver completamente vulnerável e me permitindo sentir as coisas. Então eu vivi a experiência e foi assim,
conhece, e foi muito tranquilo mesmo. Eu tava em casa sozinha, tava com minha filha, a gente viu filme junto, a gente comeu doce, depois ela foi dormir, e aí eu fui ver outros filmes, e eu me conecto muito com isso. Eu acho que a arte, ela nos fala muito, né? Essa conexão com a música, com a dança, com o teatro, com as representações, elas são uma forma de nos vermos e vermos também o que está dentro da gente, né? Porque tudo é sobre isso. Eu senti, né, que seria interessante, tipo, nessa experiência eu me comunicar com isso, foi o que eu senti, como eu acho que eu estava justamente buscando esse acolhimento. Os filmes que eu assisti, eu acho que eu assisti 2 filmes essa noite, eles me trouxeram muito isso e, tipo, trouxeram muito uma comunicação mesmo do que eu estava buscando, sabe? E foi muito interessante porque, literalmente, eu comecei a acessar locais e entender, por exemplo, como eu disse, a minha experiência, ela foi muito pautada no meu chakra cardíaco e todas as relações, né, que eu já vivi. E eu queria muito saber onde é que estavam as minhas feridas, quais eram as minhas principais dores, né, ali, e da onde que vinha isso a nível espiritual intenso mesmo. E há 3 dias, né, 3 dias antes, eu comecei a me preparar, fazendo meu próprio registro acástico, resgate de almas. Então eu vim de uma semana me preparando para consagrar, né, tipo, a medicina no sábado. Então também teve muito essa questão, que eu já vinha buscando, eu vim trabalhando, eu vim vendo os pontos já antes, porque aí quando eu vim com a medicina, é como se eu já tivesse preparado o caminho para acessar a ferida mesmo, porque a minha intenção foi essa, tipo, eu quero cutucar, tipo, eu quero ver e eu quero tirar de uma vez por todas, sabe? E aí isso foi me apresentado. E aí eu comecei a ver várias vidas minhas, tipo, na minha, sabe, assim, projetadas, digamos. E eu comecei a sentir o meu corpo de uma outra forma, tipo, com afeto, com mais amor. Isso também é uma construção de algo que eu venho fazendo há muitos anos, mas me trouxe essa sensibilidade, a sensibilidade de olhar pra minha vida e me ver, sabe, assim, tipo, caramba, tudo que eu já construí. Foi uma injeção de auto-amor, de autorresponsabilidade, de acolhimento, de gratidão, sabe? Foi uma reconexão tão forte com esse lado meu, que eu posso dizer, que estava um pouco adormecido, porque eu acho que a gente vive tanto no piloto automático, por mais que eu trabalhe, que eu esteja sempre desenvolvendo isso, que eu fale muito sobre isso, eu, tipo, como humana, como, tipo, né, como uma pessoa que também tá aqui evoluindo, e muitas vezes me desconecto disso, né? E pra mim é muito natural me desconectar das minhas emoções, porque eu sempre trabalhei muito, desenvolvi muito ao longo da minha vida, meu paterno, meu sagrado masculino. Eu sempre tive que assumir muito esse local, então o meu sagrado feminino, ele ficou muito desestruturado, que é o que eu venho buscando já desde 2018 reintegrar, né? Por isso que eu falo muito sobre essa reconexão, ou até mesmo a nossa conexão verdadeira, pela primeira vez consciente, com a nossa essência como um todo, que no meu caso é a feminina, né? A gente vai ter sempre, né, os traços dos 2 polos extremos, a gente vai ter o yin e yang, vai ter luz e sombra, né? A vida, ela tem essa dualidade, mas nós temos uma essência, né? Um propósito, um chamado, a gente tem uma particularidade, cada ser humano. E no caso, a minha essência, nesse ponto, nesse arquétipo, ela é feminina. Então, quando eu entendi isso, inclusive através de vários outros estudos, como eu falei, gente, não é de agora que eu estudo tudo isso. Eu digo que eu vivo a magia como um todo desde 8 anos. Eu tenho 31, então são 23 anos vivendo, aplicando isso, testando, porque foi a minha primeira manifestação de fé. É como eu me entendo no mundo desde sempre. Depois eu fui passeando por outras e fui confirmando muitas coisas pelo caminho. E aí vieram experiências profissionais que somam demais. Eu sempre estudei e acabei indo para núcleos de pesquisa, especializações, sempre nesse sentido, porque é o meu rolê. Então são 23 anos de prática e estudo teórico também, e graduações, especializações sempre voltadas para essa expansão da consciência do psique humano e como que tudo envolve isso, né? O ambiente, enfim. Papo para muitos vídeos e por isso que estamos aqui toda semana. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve,
deixa seu joinha. Se você tá curtindo, comenta, porque isso me ajuda. E outra, energia de troca. Estamos aqui falando sobre algo que está sendo construído, né? Porque esses estudos, eles são completamente recentes. Tudo isso é muito recente. Então, ou seja, a gente está aqui documentando a história do que está acontecendo. E você comentando, você deixando aqui a sua opinião, as suas dúvidas, você ajuda isso a se expandir, a crescer. Você traz pontos que talvez eu ainda não tenha pensado que sejam muito interessantes, né? Inclusive eu posso trazer convidados para que a gente fale mais sobre isso. Então a interação, né, que você faz aqui comigo, ela é muito importante para isso, ok? E não se esqueça também de compartilhar aí com quem possa gostar, com quem possa se interessar por esse assunto e todos os outros assuntos que eu trago aqui no canal. Beleza? Agora, tipo, né, garganta, por favor, inclusive hidratem-se, gente. Água, laríngeo, comunicação, ok? E aí é justamente, né, a coexistência de todos esses estudos que me fazem estar aqui compartilhando tudo isso, né? Só pra, tipo, voltar lá pra antes de eu falar pra você se inscrever aqui no meu canal. E aí o que que rola, né? Voltando agora pro rolê do cogumelo. Então eu senti muito isso, essa conexão, eu me vi de muitas formas. Eu consegui ter um senso de autovalorização muito grande de tudo que eu sou. Eu consegui fazer as pazes, me conectar com o meu passado e entender que eu ali, caramba, eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha de conhecimento, de experiência, de tudo na época. E parece muito clichê, eu já tive experiências desses despertares inúmeras vezes, mas dessa vez foi muito amoroso, foi muito de afeto, de compreensão, de amor universal, uma experiência do amor que eu tinha sentido quando a egrégora se apresentou, a minha egrégora se apresentou para mim pela primeira vez na Insano de 2021, que foi uma experiência também incrível, mas foi com a música. Vou fazer um vídeo depois aqui falando sobre isso, que inclusive vai ser muito legal. Mas então foi a segunda vez em que eu senti essa questão do amor. E foi muito legal e é algo que eu estou conseguindo aplicar na minha vida e que eu percebi que várias coisas se manifestaram de forma diferente depois dessa primeira experiência, né? Mas o foco do meu vídeo hoje é falar, né, dessa primeira experiência. Vou fazer nos próximos vídeos, até porque é um estudo que está em construção. Eu estou literalmente focando agora os meus estudos nisso. Estou começando, né, e no próximo ano quero ver inclusive uma instituição para poder entrar, para ver como que eu posso somar, né? Porque como eu comentei, não sei se foi aqui ou foi no Instagram, já existem institutos, né, no Brasil pesquisando sobre isso, principalmente por conta também dos casos de ansiedade, depressão, de cura de traumas e vícios. Então isso, aliado ao lado espiritual, de você pegar e você coexistir essas informações que você tem no uso do cogumelo, onde você encontra essas feridas e você traz isso para essa questão que vai justamente eliminar esses sintomas, né, da doença da alma, vamos colocar assim. Então, assim, é extremamente benéfica, sobre unir forças nesses estudos. Óbvio que isso ainda é muito recente, até porque o holismo ainda tem muitas barreiras, né, para enfrentar. A gente ainda enfrenta muitos obstáculos, né? É um ramo onde as pessoas ainda duvidam muito porque acham que não tem ciência, acham que não tem estudo, acham que não tem uma série de coisas envolvidas, quando na verdade, tipo, tudo isso, né, o que eu chamo de magia natural, já estava no mundo antes de tudo. É a nossa primeira ancestralidade. Lidar com as plantas, com o céu, com a natureza, entender sobre as estrelas, entender sobre como o mundo funciona, como o nosso organismo ele é, como que a gente entende os afetos e as relações. Isso é primitivo, isso é ancestral, né? Então não é sobre achismo, né? A magia natural, o próprio xamanismo e a união disso com os estudos mais modernos, sim, porque tudo está atrelado e tudo coexiste, né? Eu sempre falo, não é uma guerra entre a razão e a emoção, é sobre a coexistência. A mesma coisa, não é uma guerra entre a medicina tradicional e a medicina holística, muito pelo contrário, é a coexistência das duas. Beleza, meus amores? Por hoje eu acho que eu já compartilhei bastante coisa, é um assunto muito amplo, muito extenso, vou trazer mais vídeos sobre. Como eu falei, deixa aqui embaixo o que você achou. Lá no Instagram também eu tenho feito posts falando sobre isso, então se você não me segue, meu amor, ó, Amanda Baragiola em todas as plataformas, vai lá,
tem no Ticoteco, tem no... Enfim, vou deixar o link aqui embaixo. Inclusive, a galera tem me perguntado muito sobre a minha mentoria. Sim, eu abri vaga, eu abri 5 vagas agora pro mês de agosto. É o que eu consigo, até por uma questão de tempo, de dar assessoria, porque, né, os meus pupilos, eles sabem o quanto eu me dedico. E então, quem tiver interesse, tem o link já lá na bio do meu Instagram, você preenche lá. E aí, eu vou estar vendo 5 pessoas para passar aí os próximos 3 meses transformando completamente a vida, né, com o meu método, com o método Bara, né, de autoconhecimento. E é isso, né, e levar, né, mais 5 pessoas aí para viver a magia da vida na prática, no dia a dia, e entender como tudo isso se transforma em realidade, né, como é que você pode viver a vida dos teus sonhos. Ok? Então, se você quiser saber mais sobre isso, ficou meio perdido, não sabe o que eu tô falando, vai pro Instagram, que lá eu sempre falo sobre isso, ok? E é isso. Um beijão, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!